Pessoal, quero trazer uma nova informação também aqui para vocês. O senador Flávio Bolsonaro deu explicações sobre o sumiço daquele jet ski que ele usava no dia da operação da Polícia Federal contra Carlos Bolsonaro. Quem está preparado para falar conosco é o Bruno Pinheiro, que vai trazer informações agora. Bruno, havia ali uma investigação da Polícia Federal sobre a possibilidade de Flávio Bolsonaro ter aproveitado aquele momento, saído com um jet ski para entregar materiais importantes que poderiam ser investigados nas redondezas. E o senador, o que falou sobre isso? Evandro, é importante entender que inicialmente havia uma informação que os filhos e o ex-presidente estavam na residência quando os agentes da Polícia Federal chegaram. Essa informação não foi confirmada, essa informação não é real. De acordo com o ex-presidente e com os filhos também, eu cheguei a conversar no dia da operação, eles me revelaram que haviam se retirado da residência às 5h40 da manhã e retornaram às 11 horas da manhã. E sim, estavam com um segundo jet ski. Esse jet ski que não retornou à residência, de acordo com o senador Flávio Bolsonaro, ele não retornou já que não era da residência, era um jet ski de uma outra casa, uma outra residência. E aí justamente Flávio Bolsonaro foi realizar a devolução desse jet ski. Essa revelação foi hoje um pouco mais cedo, após uma reunião da oposição aqui no Senado Federal. Vamos ouvir o que respondeu Flávio Bolsonaro. Eu não voltei para a residência porque eu estava num jet ski que não era meu, que eu tinha que devolver para a pessoa no local que não era Vila Histórica de Mambucaba, e depois eu fui para um almoço. Depois do almoço eu voltei para a residência na Vila Histórica de Mambucaba. É simples assim. E eu faço questão de falar porque do jeito que as coisas estão hoje, daqui a pouco tem uma busca e apreensão, tendo o senador Flávio Bolsonaro como alvo por causa de uma maluquice. E eu digo, as pessoas medem os outros pela sua régua. Agora, uma informação importante que eu já havia revelado aqui na Jovem Pan durante essas últimas horas, que houve ali um certo desentendimento. Tinha uma ordem para que fossem recolhidos todos os aparelhos celulares que estavam na residência lá juntamente com o alvo, que é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro. De acordo com o senador Flávio Bolsonaro, os celulares dos seguranças de Eduardo Bolsonaro chegaram a serem recolhidos. Mas antes de encerrar essa varredura na residência, houve a devolução após uma chamada que aconteceu. Esses servidores, os agentes da Polícia Federal, receberam então essa informação e a devolução aconteceu na residência ainda. Então, isso tudo gerou muita repercussão e agora essa explicação sobre o jet ski que não voltou à residência. Evandro Cini. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom, essa situação envolvendo o jet ski foi mais uma que repercutiu bastante, né? Como é que vocês avaliam e rapidamente a manifestação do senador Flávio Bolsonaro sobre essa história, Gani? Bom, primeiro é impressionante como o transporte aquático vira notícia no Brasil. É pedalinho, é jet ski, né? O Brasil é baleia, é um país pitoresco. Mas vamos lá. Eu acho que se é jet ski, se não é jet ski, o que é mais importante explicar é por que houve uma busca e apreensão contra o Carlos Bolsonaro. Eu acho que isso que é o mais fundamental. Se era na casa ou não, o Piperno trouxe aqui um argumento que eu acho que é válido, né? Foram atrás dele porque ele não estava em casa, mas eu acho que o que tem que ficar muito claro para a sociedade, para não dar margem de que tudo isso não passa de uma perseguição política, é uma explicação, elementos mais claros do porquê que há uma busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro e o seu entorno. Fala, Gustavo Segré. Eu não consigo entender a seguinte questão. A busca e apreensão era contra Carlos Bolsonaro. Ele estava aí, acho que foram retirados 2 celulares, não sei se outros elementos, mas não falava Flávio Bolsonaro. Se Flávio Bolsonaro não voltou na residência, saiu com jet ski, saiu com uma moto, saiu aonde quiser, aonde for que ele foi, qual é o problema se não tinha ele dentro do documento de busca e apreensão? Por que tem que justificar que ele não estava se ele não era o alvo? Eu não consigo entender qual é essa questão. Fora que ele está se explicando, não custa nada, me parece saudável,
indicando, fui a devolver o jet ski que era de outra pessoa. É comprovável se isso é verdade ou não. Fui num almoço posterior. É comprovável se isso é verdade ou não. Então, é uma sensação de que a gente tem que justificar, e depois fui aqui e depois fui lá. Mas espera aí, você está justificando porque era parte da busca e apreensão, a polícia não conseguiu fazer porque você não voltou? Não, não era parte da busca e apreensão. Por que ele tem que se justificar? Você compartilha da mesma dúvida e questionamento que o Segré, hein, Dávila? Compartilho totalmente. Aliás, está lá por causa de um inquérito. Aliás, deveria divulgar esse inquérito para que todo mundo saiba o que está acontecendo e o que faz sentido ou não. Agora, busca e apreensão não é chegar e falar assim, eu venho aqui pegar o celular do Carlos Bolsonaro e rapa tudo que está na mesa, o do presidente, do filho, do senador. Não é assim que se faz as coisas. Então, assim, é preciso ter cuidado com isso. As coisas têm... O mandato é específico para uma pessoa e algo. Não existe mandato genérico. Então, e outra coisa, gente, nós temos que focar naquilo que é essencial. A pergunta que nós temos de entender neste inquérito é se a ABIN é ou não um órgão de Araponga. É essa a questão. O resto, gente, vamos focar no que é importante e parar de ficar achando firula em todo lugar. É na baleia, no jet ski, é no outro. Não é assim que se faz investigação num país sério. Fala, Gani. Não, me parece que no passado, né, as buscas e apreensões, elas tinham muito mais transparência. Então a gente sabia exatamente os motivos, ou eles viriam à tona muito mais rápido. E hoje a gente fica nesse estágio aqui de incerteza, né? Então a gente não sabe até que ponto se justifica ou não. Eu acho que é aí que está o problema. E você, Piperno, como avalia? No passado, não sei se era muito melhor. De qualquer forma, estavam puxando. Inclusive, levaram o celular da dona Marisa, que devolveram uns dias depois. Mas você pega lá na Operação Lava Jato, tinha elementos concretos. No dela, não sei, levaram lá no bolo. Ela que assinou o negócio? Agora, essa casa aí, se eu não estou enganado, Vila Mambucaba, aí, né? Era a casa né? onde a Val do Açaí frequentava, tomava conta aí, né? Mas, olha, vejam. Tudo isso, é claro que o Carlos Bolsonaro foi alvo desse mandato, então, dessa busca e apreensão. Então, é evidente que é só aquilo que diz respeito a ele que deveria ser levado. Se quiseram levar alguma coisa a mais, é óbvio que houve um equívoco. Mas isso também mostra o quão esdrúxula é aquela ideia de que qualquer mandato de busca e apreensão, por exemplo, em gabinete de deputado, teria que passar pela mesa diretora. Imagina, olha, o cara da mesa diretora recebe lá o mandato, aí convoca todo mundo e se demora um tempão para votar, tempo suficiente para que o parlamentar em questão mande alguém para entrar no seu gabinete e fazer uma limpa. Então, olha o exagero que uma coisa acaba levando a outra, né? Então, é claro que o que é de Carlos, ok. O que não é de Carlos, não, até onde se sabe, não faz parte desse pedido. Que foi, Segré? Eu lembro na época da Lava Jato que todo mundo conseguia dormir desde a pôr do sol até o início do dia seguinte do sol, porque 6 e pouco o sol aparecia e tinha a Polícia Federal na porta. Toque. O que vai acontecer provavelmente agora? Políticos vão ser convidados na casa de algum amigo para se retirar antes das 6 da manhã, pelas dúvidas tenham uma busca e apreensão. Mas vai chegar nesse ponto. Vamos marcar aqui, máximo 3 horas da manhã, hora de vazar. Não quero encontros aqui na minha casa. Você pega o Carlos Jordi, falando de outro Carlos, né? Por enquanto, o que a gente sabe da busca e apreensão dele? É porque na conversa de WhatsApp falava-se lá o meu líder. Daqui a pouco você fala meu chapa, você tem uma busca e apreensão. Não. Eu não vou te chamar mais de capitão. Acabou também. Eu não quero ter problema. Então tá, acho que você tocou uma outra questão muito sensível. Se foi só isso, voltamos naquele caso. Se foi só isso, eu diria, eu facilmente cito de cabeça uns 10 deputados da mesma base que ele, que fizeram algo muito mais sério, inclusive deputado pedindo intervenção militar. É mais grave do que o WhatsApp que ele trocou. Agora, a gente não sabe também se é só isso.